Essa questão deu trabalho. Eu tive que parar, aqui é uma daquelas que aparecem no YouTube quando eu tô assistindo procurando algum vídeo para assistir, na verdade. E aí tem essa série de exercícios aqui do SAT, né, que seria como o Enem dos Estados Unidos. Essa eu olhei, e aí eu tentei resolver de cabeça e confesso que precisei de um tempinho, mas ela não é tão impossível, né? Dizem que ela acaba tomando muito tempo de quem tenta resolver. Eu acho que foi até, entre aspas, banida porque era muito difícil, mas ela não é muito difícil, ela só precisa que a gente não seja macacos e tente fazer do jeito mais complicado. Existe a alternativa método 1 de resolver essa questão. Você usa as 4 alternativas, eleva ao cubo e vê se dá a resposta. O problema é, você tem que fazer 303 ao cubo, boa sorte. Depois 404 ao cubo, boa sorte também. E depois 505 ao cubo, mais um pouco de boa sorte. E depois somar tudo isso, para ver se depois, testando ao acaso 90 ao cubo, 1212 ao cubo, boa sorte também para fazer 1212 ao cubo, 606 e 101 se eles dão a resposta. Só que tem um jeito mais simples. Primeiro que ele já vai excluir de cabeça, de cara, duas alternativas. Segundo, que depois a gente consegue usar um pouquinho de raciocínio e ver que só tem uma resposta possível. Que eu não vou dizer qual que é para não estragar a surpresa. Perfeito? Como resolve essa questão? Que é impossível de resolver no braço, assim dizendo. Não é impossível, mas vai demorar muito tempo. Eu tenho que aproveitar o fato de que 303, 404 e 505 eles têm algo em comum. Eles podem ser escritos como um produto de um número mágico chamado 103. Então, 303 é 3 vezes 103, e ele está ao cubo. 404 é 4 vezes o 101, e ele também está ao cubo. E o 505 é 5 vezes o 101, e eles também estão ao cubo. Eu tenho um produto, em cada um dos termos da soma, né? Eu tenho um produto numa potência. Posso usar a propriedade de que é os dois termos do produto elevados individualmente na potência e o produto entre eles se mantém. Então, tenho x ao cubo, que é igual a 3 ao cubo vezes 101 ao cubo, mais 4 ao cubo vezes 101 ao cubo, e mais 5 ao cubo vezes 101 ao cubo. Só que olha que bacana, 101 ao cubo apareceu em todo mundo. Então eu posso colocar 101 ao cubo em evidência. Ele é um termo comum de cada um deles. Então eu tenho aqui esse cara vezes o produto de 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais 5 ao cubo. Perfeito? Se eu passar a raiz cúbica, eu quero resolver para x, né? Então eu passo a raiz cúbica para o outro lado, para resolver o número ao cubo, igual a alguma coisa, eu tiro a raiz cúbica dos dois lados, fica só o número na esquerda, raiz cúbica do que tiver na direita, à direita. Só que eu tenho um produto aqui, certo? Raiz de um produto é o produto das raízes. Então eu posso ter raiz cúbica de 101, 3 não está muito bonita, vezes a raiz cúbica de qualquer que seja esse número aqui. 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais 5 ao cubo. A gente já vai ver o que interessa aqui. Desculpa, raiz cúbica de 101 ao cubo. Raiz cúbica de um número ao cubo é o próprio número. Então eu sei que existe um 101 vezes alguma coisa. Aqui no caso eu tenho 3 ao cubo é 27. Já vou começar a resolver essa parte. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 40 mais 24, 64. Mais 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 100 mais 25, 125. Raiz cúbica. Não pode esquecer que é a raiz cúbica e não a raiz quadrada. Só que esse número aqui, o que é importante? Ele é maior do que 1. Concorda? De alguma forma ele é maior que 1. Porque a raiz cúbica de 1 é 1. Aqui claramente é maior do que a raiz cúbica de 1. E aí está vezes 101. Então eu tenho um número maior do que 1 vezes 101. Isso com certeza tem que ser maior do que 101. Então eu não posso ter 90 como resposta e eu não posso ter o próprio 101, porque é alguma coisa maior do que 101. As alternativas são 6 vezes 101,
606, ou 12 vezes 101, 1212. 27 mais 64 vai dar 80 mais 11, 91. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso descobrir agora quem é esse cara aqui. 91 mais 125 na raiz. 101 vezes esse cara aqui é o x. Perfeito? Falei que dá um pouquinho de trabalho. Lógico, eu estou explicando todos os passos, né? Se fosse resolver direto uma resolução de como se fosse em prova, eu estaria fazendo isso direto. 91 mais 125 vai ser 215 mais 1, certo? 120 mais 90, 210. 5 mais 1, 6. 216. Então eu preciso da raiz cúbica de 216. E faço isso vezes 101. Só que aqui eu posso usar um pouco a cabeça. Eu preciso de um número ao cubo que tenha final 6, concorda? Porque raiz cúbica de um número é eu encontrar o número que, se eu fizer ele, vezes ele, vai dar o número que está dentro da raiz. Ou seja, eu preciso de um número que, quando eu fizer ele, vezes ele, 3 vezes, tenha um final 6. Perfeito? Como eu disse, aqui eu tenho 12 vezes 101 e aqui eu tenho 6 vezes 101. E o 101 está aqui separado já na frente, né? Então, ou 12 ao cubo é 216, ou 6 ao cubo é 216. Entende isso? O que eu fiz aqui é 6 vezes 101, 12 vezes 101. O 101 está aqui, então ou isso aqui é 6, ou isso aqui é 12. Quer dizer que ou 12 ao cubo é a resposta de 216, ou 6 ao cubo é a resposta de 16. Só que 2 vezes 2 vezes 2 é 4 vezes 2, 8. Um número com final 2 ao cubo não tem final 6, mas tem final 8. Então eu não posso pegar o 12. Porque quando eu fizer 12 vezes 12 vezes 12, o que vai dar trabalho para fazer, ele vai ter final 8 e não final 6. Agora, 6 vezes 6 é 36. Não sei a resposta, né? Mas 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 vai ter uma componente 6 vezes 6 de novo, que tem final 6 também. Qualquer potência de 6 termina com o algarismo 6. Por conta dessa regra aqui, que 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 vai ser 6 vezes 6 em algum ponto, né? Vai continuar tendo final 6. Então, qualquer potência de 6 tem final 6. Então, esse cara aqui, se vocês fizerem 36 vezes 6, inclusive, é 180 mais 36, 216, como é a resposta. Só que eu não precisava nem fazer a conta. Porque, lógico, se eu expandir ou fatorar 1212 como 12 vezes 101 e 606 como 6 vezes 101, eu começo a entender qual número que, quando eu levar ao cubo, pode ter o final de 216, ou seja, final 6. E 12 com final 2 ao cubo não pode ter final 6. Ele vai ter final 8. Agora 6 ao cubo tem final 6. Então, por exclusão, no caso eu também resolvi numericamente, raiz cúbica de 216 é 6, mas por exclusão, quando eu chego nessa etapa, eu vejo que não tem como ser 1212. E só resta a resposta correta, 606. Dá trabalhinho, ele é muito... Você tem que primeiro parar para pensar nessa questão alguns segundos, para encontrar um caminho mais inteligente e menos árduo de resolver. Porque se você tentar fazer 303 ao cubo, 404 ao cubo, 505 ao cubo, somar e depois tentar encontrar a raiz cúbica, você nem vai conseguir fazer isso. Você vai ter que cair no fato de que você vai ter que pegar as alternativas e ficar fazendo ao cubo para ver se dá igual ao termo da direita. Só que quando você tentar fazer qualquer uma dessas contas, você pode errar em alguma parte e provavelmente não vai ter resposta. E aí você vai ter que ficar encontrando no fio do novelo aonde você errou para corrigir para voltar. Aqui, como a gente viu que tinha um elemento 101 comum a todos, eu fui explorar essa propriedade, nesse caso em particular, para ver que, primeiro, a resposta tinha que ser maior do que 101, então me tirou duas respostas. E segundo, eu precisava encontrar um termo que tinha ao cubo final 6 e não final qualquer outro número. E aí eu vi que só o 606 atende esse critério, resolvi a questão. Em 7 linhas. Mas não foi tão simples quanto os outros dessa série aqui que eu tenho resolvido dos SATs, porque esse daqui dava um pouco mais de trabalho, tinha que pensar um pouquinho. Mas resolvemos a questão, então a gente se encontra no próximo exercício.